Romanos 8. Aleluia. Nós, com o tempo, nós aprendemos, ou melhor, quando nós ouvimos a palavra lei, com o tempo, quando nós ouvimos a palavra lei, as leis da Bíblia, automaticamente foi desenvolvido em nós o entendimento sobre regras. A lei são regras que temos que obedecer. As leis são coisas que devemos cumprir. Quando na verdade, a lei ou as leis no Antigo Testamento sempre está falando no plural. No Novo Testamento sempre fala no singular. A lei, na verdade, é uma força. A lei é uma força. E quando você entra naquela lei, ela tem força sobre você. Presta atenção. Diferente do que muitos de nós pensamos, a lei não significa sobre o que temos que fazer. A lei é uma força. Deus estabeleceu leis. Por exemplo, a lei da gravidade é uma lei. Essa lei, irmãos, ela é indubitável. Se você subir num prédio, irmãos, e pular lá de cima e orar contra a lei da gravidade, é provável que a tua oração não vai ser respondida. Porque você entrou numa lei. Na lei da gravidade, ela puxa tudo. Quando você pega uma criança no colo, existe uma força que impede a lei da gravidade, que é a força que está segurando. Sem essa força, a lei puxaria. Eu quero dizer, irmãos, que Deus estabeleceu a lei do sol, a lei da lua. Deus estabeleceu leis. Você não precisa orar para o sol sair. Ele vai sair. A não ser que seja um dia nublado. Mas o sol vai sair. Você não precisa orar para o sol se pôr. Ainda que Josué orou lá atrás, né? Mas você não precisa orar para o sol se pôr. Pode ficar tranquilo. Quando chegar a hora dele, ele vai embora. E hoje em dia, o meu celular, o meu relógio diz que hora que o sol vai se pôr. E eu gosto de ver porque eu sei qual é o melhor horário para correr à tarde, né? Quando é que o sol vai se pôr. Quando nós, irmãos, entendemos o que é entrar numa lei, nós podemos desfrutar dela. Porque enquanto nós não entendemos o que significa entrar numa lei, porque até então a nossa cabeça, lei, é sobre o que eu tenho que fazer, sobre o que eu tenho que cumprir. Romanos 8, versículo 2. Romanos 8, verso 2, diz: porque a lei do Espírito da vida. Perceba que existe uma lei, que é a lei do Espírito da vida. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado, da morte. Porque a lei do Espírito da vida, existe uma lei no Espírito da vida, que nos livrou da lei do pecado, da morte. Então, através do Espírito, nós entramos numa lei da vida. E através do pecado, entramos na lei da morte. O que nós precisamos entender, irmãos, que quando, preste atenção, que não é acerca do que temos que fazer, é aonde temos que entrar. Não é acerca do que temos que fazer, é aonde devemos entrar. Existe uma palavrinha que nós falamos aqui nesse versículo, que para nós passamos por cima de bobeira, sem ter a menor importância, só que ela chega a ser um fundamento do Evangelho.
Existe uma palavrinha que nós lemos nesse versículo, que nós passamos por ela sem nem entender. Por quê? Presta atenção. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Onde é que existe a lei do Espírito da vida? Em Cristo. Não é com Cristo. É em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo. Porque tudo que o Espírito faz, Ele faz em Cristo. Tudo que Deus faz, Ele faz em Cristo. Preste atenção. Sem Cristo não há igreja. Sem Cristo não há nova natureza. Sem Cristo não há bênção. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há nada. E tudo que Deus fez, Ele não fez em você, Ele não fez em mim. Tudo que Ele fez em Cristo. Deus não fez nada em você. O que Ele fez em Cristo. O que isso significa? Que quando eu entro em Cristo, eu não desfruto do que eu faço. Eu desfruto do que foi feito em Cristo. O cristianismo, Carlinhos, não é sobre o que eu tenho que fazer. É em quem eu tenho que entrar. Esse em é muito comum. Se você estudar a carta aos Efésios, você vai ver muito em. Fomos abençoados em Cristo. Estamos assentados em Cristo. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, em, preposição primária, conotação de lugar, preposição primária, em, fala de um lugar, fala de onde eu estou, isso é em. E para nós, é tão comum a gente ler, mas sem esse em, você não seria salvo. Porque você não é salvo pelo que faz. Nós somos salvos pelo que Jesus fez. É que a nossa mente, eu falei um pouco sobre isso na aula de segunda-feira. Na nossa cabeça, irmãos, depois do pecado, o homem se tornou individualista. Ele individualizou as coisas. Porém, por mais que Deus conheça você pelo nome, por mais que Deus te tenha escrito na palma da mão, e tudo isso que eu estou falando é bíblico, por isso que eu estou citando antes de concluir o que eu vou falar, por mais que Deus te conheça pelo nome, Ele te escolheu, Ele te salva de uma forma pessoal, porém, o que nós precisamos entender é que só existem dois homens. Quando eu estou falando de homens, eu não estou falando de sexo, eu estou falando de uma condição espiritual. E condição espiritual não tem sexualidade. Então não é uma questão machista. A Bíblia está sempre no sentido masculino, porque a Bíblia é um livro espiritual. Então ela sempre está falando no sentido masculino, não porque é machista, mas porque é uma questão espiritual. O espírito não tem sexo. Então quando está falando sobre, no sentido masculino, tanto serve para a questão feminina, quanto para a masculina. Não existem três homens na face da terra. Existem dois homens. Primeiro Adão e o último Adão. Irmãos, que o Espírito Santo nos ensine sobre isso. É poucos minutos que eu vou falar, eu não vou longe não. Existem dois homens, dois. Pastor, existem muitos homens. Não. A mente de Deus é corporativa, não individualista. Deus é corporativo. Por que Deus é corporativo? Porque Deus colocou tudo dentro de um homem. Quando Adão pecou, você estava lá? Não, fisicamente você estava lá? Você acompanhou ele no pecado? Comeu junto com ele? Desobedeceu junto com ele? O que você tem a ver com isso então? O que você tem a ver com isso? Por que eu estou pagando por algo que eu nem conheci o cara? Eu nem fui testemunha. Por quê?
Porque Deus colocou toda a raça humana dentro de Adão. E tudo que aquele homem corporativo fizesse, afetaria toda a corporação. E quando ele pecou, nós pecamos. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele se separou do Pai, nós nos separamos. Quando ele ficou enfermo, nós ficamos. Quando ele perdeu o acesso a Deus, nós perdemos. Por quê? Porque nós estávamos em Adão. Ponto. E todo ser humano que nasce fisicamente, porque o que é nascido da carne é carne. O homem caído só produz carne. Tudo que ele faz é carne. As suas boas obras são carne. Então, todos em Adão estão mortos. Da mesma forma que nós lemos em Cristo, também existe em Adão. Quando Adão morreu, nós estávamos nele. E nós morremos. Adão foi condenado. E nós também fomos. Quando Jesus veio, ele veio como cabeça de uma outra raça. Não de uma raça adâmica, ligada ao primeiro homem, porque ele não nasceu como nós nascemos. Ele nasceu através do Espírito Santo, que colocou a semente no ventre de Maria. Então, ele nasceu fora da natureza adâmica. Então, ele nasce diferente, sobre uma nova jurisdição. Ele nasce como cabeça de uma nova raça. Ele não tem nada a ver com o outro Adão. O primeiro Adão, mesmo vivo, está morto. E quando Jesus nasce, é um homem diferente de todos os outros. Não diferente aparentemente, fisicamente, mas diferente na sua natureza. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário e morreu, primeiro derramou o seu sangue, morreu, ressuscitou. E aqueles que creram em Cristo Jesus nasceram de novo. E quando fala que nasceram de novo, novamente 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. A palavra não é criatura no original, é uma nova criação. E quando a Bíblia diz nova criação, que aparece a palavra nova 2 vezes nesse versículo, é nova, nova, nova mesmo. Não é o melhoramento do velho homem. Eu penso que uma das nossas dificuldades está aí, em achar que Deus está trabalhando no velho homem. O velho homem, irmãos, não tinha jeito. O velho homem não estava sujo, ele estava contaminado. O velho homem não precisava de um banho. Só se limpa com banho. Talvez domingo eu vou falar sobre isso. Só se limpa com banho, irmãos, quem está sujo. Adão não estava simplesmente sujo, ele também estava sujo, mas ele estava contaminado. Quando Deus olha para a terra, ele vê 2 homens. É que na nossa cabeça a gente pensa que ele está vendo, é claro que ele te vê de forma pessoal, mas quando ele te avalia, se é que Deus avalia, é uma forma de expressão, ele não te avalia se você é bom ou ruim. Ele não te avalia simplesmente se o que você está fazendo é certo ou errado. Ele te avalia em quem você está. Pastor, como que ele não avalia se o que eu faço é certo ou errado? Irmãos, todo mundo que vive no mundo, quando eu falo viver no mundo, eu estou dizendo uma vida sem Cristo. Todo mundo que vive sem Cristo, deixa eu colocar dessa maneira, é assassino, mata pessoas. Todo mundo que não conhece Cristo vive em prostituição, em bebedice.
Porém, tem pessoas no mundo que é terrível, não é verdade? Agora eu te pergunto, irmãos, quando Deus olha para este homem, que vive uma vida tranquilazinha, gente boa, paga suas contas, cuida da sua família, tem gente no mundo assim, tem ou não tem? Quando Deus olha para ele, Deus fala, que bonzinho que ele é. É assim que Deus vê. Ué, mas ele não faz o que todo mundo faz. Por quê? Deus não vê ele dessa forma, porque Deus não nos avalia pelas nossas ações primariamente. Deus nos avalia em quem nós estamos. Quem está em Adão, não importa quão bom seja, está morto. Acabou. Você pode ser bom, irmãos, fazer tudo certo. Ah, pastor, eu já encontrei gente que me diz, eu creio, ele nunca aceitou Jesus não, pastor. Mas eu creio que ele foi salvo. Eu não sei, não tira uma heresia dessa, uma besteira dessa. Pastor, assim, Deus vai julgar ele, né? Mas assim, se Deus vai julgar ele, irmão, ele já está no salvo, ele não é salvo. Porque quem está em Cristo já foi julgado. Quando é que eu fui julgado? Quando Cristo foi. Quando eu creio em Jesus, é como se eu estivesse sendo julgado com Cristo. É isso que eu preciso entender. Sabe, pastor, ela era tão boa assim, sabe, nunca aceitou Jesus, pastor, mas eu creio que ela foi salva. Sua crença é no mínimo heresia. Você não tem base bíblica nenhuma para isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há salvação em outro nome. Acabou, irmãos. Para de encher com linguiça. Se for no velório te pedir para orar, ora pela família e não comenta nada sobre o defunto. Deixa quieto. Não entra por menores. Porque eu sou assim, irmão. Vai orar, eu vou orar pela família. Vou falar do defunto e mentir, aí eu estou desgraçado. O defunto está indo para o inferno e eu estou na rabeira dele. Presta atenção. A gente tem que ser crente, irmão, não político. Então, quando Deus olha para Adão, Adão está morto. E todos que estão em Adão também estão mortos. Quando Deus olha para Adão, ele está em maldição. E todos que estão em Adão são malditos. Quando Deus olha para Adão, Adão está enfermo. E todos que estão em Adão estão enfermos. E a lista segue. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou, ou te livrou, da lei do pecado e da morte. O pecado, presta atenção, o pecado é muito mais do que eu faço. O pecado não está ligado apenas a fazer, o pecado é uma lei. E você sabe onde é que está a força do pecado? Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 15. Primeira Coríntios 15. Versículo 56. Olha aí o que está escrito na sua Bíblia. 1 Coríntios 15, 56. Ah, Jesus. Você leu aí? 1 Coríntios 5, 56, 15, 56. 15, 56 diz assim: o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Eu quero dizer, irmãos, que quando nós estamos fora de Cristo, instantaneamente nós estamos em Adão. E existe uma lei que é a força do pecado. O que é uma força, irmãos? É algo que te obriga. É algo que te empurra. É uma força. Porque a força do pecado é a lei. O homem que está no pecado, irmãos, ele sempre é empurrado a pecar. Por quê? Porque essa é a lei do pecado. Porém, a lei do Espírito da vida, irmãos, me liberta da lei do pecado e da morte. Se
A lei do pecado me faz pecar. A lei da vida me faz viver em santidade. Por que eu sou santo? Porque a vida de Deus está em mim. Eu agora vivo na lei da vida. Existe uma lei que quando eu entro em Cristo Jesus, eu entrei. Aqui, a força que tinha lá é inoperante aqui. Aqui, eu era propenso ao adultério. Aqui, essa força acabou sobre mim. Aqui, eu era propenso à enfermidade. Só que aqui, não tem enfermidade. É uma lei. O que eu quero dizer, irmãos, é que você não precisa orar para ser. Você só reconhece quem você é em Cristo Jesus e diz: Senhor, obrigado, porque eu fui liberto do pecado e da morte do inferno. Eu sou santo no Senhor. Ainda que a nossa mente pense, ainda que somos tentados, e somos, mas a lei que opera em mim é a lei do Espírito da vida. Quando Deus olha para Adão, Deus olha para todos que estão nele. E quando Deus olha para Adão, Deus vê Adão morto. E todos que estão em Adão estão mortos. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quer ver? Você quer ver o que tem lá? Vai para Romanos 6, volta um pouquinho, por favor. Só para a gente ver detalhes. Leia Romanos 6:23 e veja o que é que tem de detalhe aí. Olha para Romanos 6:23, vê se tem algum detalhe. O que é que tem de detalhe aí? Você não achou o detalhe? Você viu? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo. Por que em Cristo? Porque Deus nos vê em Cristo. Deus nos salvou em Cristo. Deus é corporativo. Quando Deus olha para o primeiro homem, eu preciso falar isso, irmãos. Eu tenho que falar. Quando Deus olha para o primeiro homem, ele diz: está no inferno. E quem está com ele? Está junto. Quando Deus olha para o último homem, ele diz: está sentado comigo aqui do meu lado. E quem está com ele? Também está sentado. Efésios 2:6. Porque ele nos deu vida juntamente com ele. E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Quando Deus olha para Adão, ele vê um homem e vê toda a raça humana que não nasceu de novo nele. Quando Deus olha para Jesus, Deus vê um homem corporativo e vê todos que estão nele. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Então você está vivo. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Então você está salvo. Você está em Cristo? Então o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Você está em Cristo? Então você é curado. Pastor, eu estou doente. Não, isso é mentira. Você é curado. E se não era, vai ser agora. Em nome de Jesus Cristo, agora. Porque você está em Cristo Jesus. Essa é a lei sobre a sua vida. Escute, irmãos, é uma lei. Quando Deus olha para Cristo, Ele te vê dentro dele. Abra comigo Colossenses capítulo 3, verso 3. Que vontade de voar. Colossenses capítulo 3, verso 3. Leia aí e olha. Se tem algum detalhezinho agora, só que o detalhe agora mudou de lugar. Mas tem um detalhezinho aí. Você nunca mais vai esquecer desse detalhe, né?
Irmãos, antes de nós lermos, ainda que você já leu, você sabe que nós tivemos um presidente que já foi condenado um monte de vezes e é idolatrado no Brasil. E eu acho fantástico, irmãos. Como é que o povo quer que um ladrão volte para o governo? E se você estiver aqui no nosso meio e acredita nele, eu acho um absurdo. Mas sabe o que ele fez? Sabedor, só para que nós entendamos isso, ele foi julgado na questão de um triplex. Falei certo, né? De um triplex. Sabe quem que ele culpou? Quem que ele culpou? A mulher dele. Mas prenderam ela. Por quê? Presta atenção. Você pode jogar todo o BO para a mão do morto, irmão. Porque só existe dívida enquanto você está vivo. Depois que você morreu, não tem mais dívida nenhuma. Ninguém é preso, ninguém cobra, ninguém faz mais nada. Por quê que nós precisávamos morrer e não apenas ser perdoado? Talvez eu vou falar sobre isso domingo. Porque se só as nossas dívidas fossem pagas, nós ainda continuaríamos sendo quem nós éramos. E para que o diabo não tivesse mais autoridade sobre você, você precisava o quê? Morrer. Porque tudo que era contra você, acabou quando você morreu. Porque quem morre não deve, quem morre não tem nome no SPC, quem morre não tem mais dívida no cheque especial, cobra aí se quiser. Acabou. Por quê? Quem morre, irmãos, o nome é apagado, tem atestado de óbito, não tem mais CPF. Você já viu aqueles repórteres falando? Mais o CPF é apagado? Acabou. Se não tem CPF, não tem mais nada, acabou. Seu CPF do pecado foi zerado. Quando o diabo procura Isabel, aparece o atestado de óbito. Por quê? Porque ela não existe mais. A Isabel em Cristo Jesus, o Marcelo em Cristo Jesus, o cara... Acabou! É outra pessoa! É isso que eu preciso entender. Não é sobre quem eu era e quem eu estou me tornando. Não, é sobre quem eu era e quem eu sou. É claro que existe um processo acontecendo na minha mente, mas eu sou. Se você ler Romanos 6, você vai entender muito claro o que eu estou falando. Então existe uma lei do pecado e da morte. Dentro deste lugar, não tem a ver com o que eu faço. Tem a ver com a lei do pecado e da morte. Eu estou neste lugar. Quando eu entro em Cristo Jesus, eu estou na lei do Espírito da vida. E neste lugar não tem a ver com o que eu estou fazendo, porque eu morri para quem eu era. A força do pecado, o pecado perdeu a força sobre mim. E agora o que está reinando sobre mim, Romanos 6 diz isso. O que está reinando sobre mim é a lei do Espírito da vida. O que era difícil você parar de fazer, agora é difícil você continuar fazendo. Difícil entender isso, né, irmão? Estou tentando, pastor, parar de pecar. O dia que você conseguir, você me fala. Porque se Cristo não nos livrar do pecado, ninguém nos livra. O homem só para de pecar em Cristo Jesus. Se o homem conseguisse se libertar do pecado, Jesus não precisaria ter vindo. Ponto final. Ah, irmãos, mas eu preciso te contar um negócio. Deixa eu ver onde é que está. Abra comigo 1 João capítulo 2. 1 João, nós já vamos encerrar. 1 João capítulo 2. Nós acabamos de ler 1 Coríntios 15, 56, não foi? Que a força do pecado é a lei. Já vou te falar o versículo. Espera aí para você não ler agora. Por isso que eu não falei o versículo. Lembra da arca
da aliança, lembra da arca? Da arca, tabernáculo, ou a arca, Shekinah de Deus. O que tinha dentro da arca? Tinha 3 coisas. O que era? Cada um fala de uma ordem, né? Mas não tem problema. Tinha o cajado, tinha o maná e tinha as tábuas da lei. A força do pecado é a lei. Se você ler Romanos 7, você vai entender mais claro o que eu estou falando. Alguém aqui sabe como se chamava a tampa? A tampa da arca? Propiciatório. Propiciatório. Você sabe o que significa a palavra propiciação? Favorável. A tampa que cobria, que guardava, que protegia o cajado, o maná e a lei. Chama-se propiciatório. Agora, olha 1 João 2:2. Aí. 1 João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. O nome da tampa foi colocado em Jesus. A força do pecado é a lei. E Jesus foi lá e cobriu a lei para que o pecado não tivesse mais força sobre você. A força do pecado é a lei. Jesus se tornou a tampa sobre a lei, dizendo: a força que isso tinha sobre você não tem mais. Eu sou a sua propiciação. Ele é a propiciação dos nossos. E ele é. Vamos ler o 1 para que a gente entenda melhor. Filhinhos meus. Primeiro, ele só está te chamando de filhinho porque você nasceu de novo. Porque ninguém é filho até ter nascido de novo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, se, não é quando. Quando, se fosse para você pecar direto. Se, é um acidente. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aí João, ele só o primeiro versículo estava bom, mas ele quis explanar mais, e ele disse, e ele quem? Jesus Cristo justo, ele está continuando, e ele é a propiciação, ele é a tampa que cobriu a lei e tirou a força do pecado das nossas vidas. Eu não sei como é que você entende isso. Eu entendo, irmãos, que o pecado já não tem mais domínio sobre nós, como diz Romanos capítulo 6. O pecado já não tem mais força sobre mim. Eu sou tentado, sou. Mas a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei, do pecado e da morte. Você nasceu de novo? Não é sério, você nasceu de novo? O pecado não tem mais poder sobre a tua vida. E se tem poder sobre a tua vida, você não nasceu de novo. Nunca pense, irmãos, que nós somos a favor do pecado, porque nós não somos. E nós nem cremos sobre o viver no pecado. Não creio. É que a mensagem que tem se pregado, irmãos, é que o pecado é isso, é que o pecado é aquilo, é que o pecado é não sei o quê, é que o pecado é não sei o quê, é que o pecado é não sei o quê. Eu fico pensando o que Jesus veio fazer na cruz do Calvário. Ele deve ter dado uma dipirona, baixou a febre, mas não teve jeito de acabar com o vírus, com o Covid. Porque o Covid é o seguinte, você baixa a febre e o capeta continua agindo, né? Ele não veio baixar a febre, ele veio acabar com a infecção. Ei,
Você precisa acordar todos os dias consciente. A lei do Espírito da vida está sobre mim. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. A mente está dando uma perturbada. Você diz, em nome de Jesus, eu te repreendo. Eu sou liberto do pecado. Problema no seu casamento, e vem um pensamento de divórcio, você diz, está repreendido em nome de Jesus. Isso é mentira, eu não aceito isso sobre a minha vida. A verdade sobre a minha casa, que a minha família é salva, meu marido, minha esposa, os meus filhos são salvos no Senhor. Essa é a verdade, é isso que eu tenho. Eu não posso aceitar outra coisa, irmãos. No lugar onde eu estou, no lugar onde você está, não tem divórcio, não tem destruição, não tem adultério, não tem desgraça, não tem. Nós estamos em Cristo Jesus. Essa é a verdade que nós temos sobre as nossas vidas. Isso é sobre você. Por que eu usei a lei da gravidade? Porque a lei não é algo que você faz. Você entra nela, irmãos, e ela se cumpre sobre a sua vida. Você estudar um processo para que um avião possa voar, pesando tonelada, você vai ver que ele vai contra a lei da gravidade. É isso que eu quero que você entenda. Que enquanto nós não descobrirmos quem nós somos, o diabo vai ficar contando lorota para nós. O que a gente precisaria entender, escuta o teu coração, cada batida está chamando o meu nome. Ele te vê em Cristo Jesus. Quando ele olha, eu não li Colossenses 3, né, gente? Misericórdia, gente, isso é pecado. Deixa eu ler. Colossenses 3:3. Porque morreste. Eu acho tão tremendo isso, irmãos. O diabo diz, vou te matar. Tem gente que fala, meu Deus, recebi uma profecia, pastor. O diabo disse que vai me matar. Você acreditou? Você só acreditou porque você não morreu. Se você soubesse que estava morto, você diria para ele, duvido. Porque quem crê no Senhor, quem está em Cristo, não sofre o dano da segunda morte. Pastor, o diabo me falou que vai me matar. Te assustou? Morreste. Porque morreste. Aleluia. E a vossa vida. Ué, como é que eu morri e tem vida? Porque você morreu para quem você era. E agora você tem uma vida que é a vida de Cristo Jesus. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Deus tem prazer no Filho dele, irmãos? Tem ou não? Deus tem prazer em Jesus Cristo? Aqui está dizendo que você está em Cristo. Todas as vezes que o Pai tem prazer no Filho, Ele tem prazer em você. Todas as vezes que o Pai olha para o Filho e diz, eu tenho tanto orgulho do meu filho. Ele está dizendo, eu tenho tanto orgulho de você. Todas as vezes que Ele olha para o Filho e diz, eu amo tanto meu filho, Ele está dizendo, eu amo. Por quê? Porque Deus é corporativo. Você acha que o diabo tem poder de retalhar Jesus? Tem ou não? E por que você acredita que ele retalha você? Cuidado com a retaliação do capeta. Como? Quem é nascido de Deus, o maligno não toca. Ei, irmão, se a gente soubesse disso, a gente acordaria de manhã, com um pouquinho de dificuldade, colocaria a barriga para dentro. Porque para alguns é mais difícil, né, Cleito? Colocaria a barriga para dentro, o peito para fora e diria, estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Sairia na rua dizendo, eu vivo no Pai, o Pai vive em mim. O problema, sabe qual é, William? Pode vir. O problema, sabe qual é? É que a gente está tentando ser salvo, está tentando ser abençoado, está tentando ser livre, está tentando ser no quê? Irmãos, nós não temos que fazer nada, nós temos que crer no que Jesus fez.
temos que edificar a nossa fé, temos que orar, ter vida, mas nós não temos que orar para que Deus faça, nós temos que orar para entrar no que Ele fez. Nós não temos que nos consagrar porque Deus se vende pelo jejum. Irmãos, eu sou a favor e procuro jejuar toda semana. Eu estou falando isso, irmão, não é para me impor, eu só estou te dando um exemplo do que eu creio que deve se fazer um cristão toda semana. Eu creio, ainda que tenha escala aqui toda semana de jejum, eu creio, irmãos, que todo cristão deveria jejuar. Agora só precisamos entender para que é um jejum. Não é para convencer Deus. Eu sou a favor que o cristão leia a Bíblia todos os dias. Eu sou a favor que o cristão ore todos os dias. Isso que eu estou pregando não é para banalização, não tem nada a ver. Porque se ele é apaixonado por mim, como é que eu posso passar um dia sem amá-lo, sem adorá-lo, sem exaltá-lo? Como? É isso. Como é que eu faço para ser abençoado? Como é que eu faço para me livrar do pecado? Creia que você é amado por Deus. Acorde todos os dias dizendo: eu fui liberto do pecado. Eu fui liberto de toda condenação. Essa é a verdade. Se coloque de pé, por favor. Oh, Jesus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe a depressão? Ela não era para te alcançar nunca. Não estou te falando para condenação não, irmão. Em nome de Jesus. O evangelho não é de condenação. Mas você não foi chamado para ser depressivo. A depressão está aqui, ó. Mas o que você é está aqui. Filho, filha, o Espírito de Deus habita em você. Você pensa que todo dia eu acordo sorrindo, irmãos? Se você acordar todo dia, me chama para fazer um discipulado comigo, eu preciso disso. Eu não acordo todo dia sorrindo. Eu não acordo todo dia com vontade de orar. Eu não acordo todo dia animado. Mas eu sei qual caminho pegar para dar uma animada. Eu acordo, tem dia que a mente não está querendo nada. A mente diz assim: entrega esse jejum só hoje. Entrega o jejum, pô. Não precisa fazer sacrifício, não. Entrega o jejum. Aí eu dou uma pensada e falo: é mesmo, né? Poderia tomar um café agora, né? O que é que tem? E não teria nada mesmo, não tem condenação. Mas eu coloco uma canção, vou andando para lá e para cá, sem graça. Doido para voltar para a cama e dizer: acho que eu vou dormir o dia inteiro, vou descansar. A gente merece, né? E a mente, ela quer dar uma justificativa. Aí eu começo a orar em outras línguas. As desculpas vão caindo. Daqui a pouco eu estou mais aceso, mais animado. E daqui a pouco eu falo: já daqui a pouquinho a gente vai comer. Só dá o horário que a gente vai entregar o jejum. E eu estou em pé novamente. Você acha que você vai acordar todo dia, como diz o goiano, com os olhos brilhando? Vai não! Tem dia que seus olhos não vai brilhar não! Mas você pode abrir a boca e dizer: eu sei em quem eu tenho crido! Comece a orar em outras línguas, vamos. Comece a orar em outras línguas, vamos. Comece a orar em outras línguas. Vamos, ore. Vamos, ore. Ore. Oh. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, o sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
todo poder das trevas vencido foi, e a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado. Pega as tuas mãos a Ele, adora Ele. Para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. E a terra estremeceu, e a terra estremeceu. O sepulcro nada vencerá, e nada vencerá seu grande. Declare agora, forte, forte. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre, para sempre adorado é, para sempre ele ressuscitou, ressuscitou, para sempre, oh, oh, oh. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Vive estás, vive estás. Com os teus olhos fechados. Senhor, eu cancelo a força do pecado no nosso meio. Se alguém está vivendo em pecado, sendo atacado pelo pecado, eu cancelo a força do pecado pelo poder de Jesus Cristo. Todo vício, toda imoralidade, toda prostituição, toda a força do pecado, eu quero cancelar agora em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu declaro, Senhor, esse homem, essa mulher, esse jovem, liberto do pecado agora, pelo poder de Jesus Cristo. Pelo poder de Jesus Cristo, toda a escravidão, que as cadeias sejam quebradas agora, as fortalezas sejam quebradas agora, pelo poder de Jesus Cristo. A vida que nos liberta, a vida que nos liberta. Eu repreendo, Senhor, toda doença, toda hemorragia, toda dor, toda circulação, todo problema de circulação, todo tumor, todo caroço desapareça agora em nome de Jesus Cristo. Agora em nome de Jesus. Nós oramos pela vida da Caroline, Senhor, repreendendo a depressão, o espírito de suicídio, os problemas familiares. Eu cancelo em nome de Jesus Cristo. Eu declaro vida sobre a vida da Caroline, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro o poder da vida destruindo a sentença da morte. Nós oramos pela Milena, Senhor, que está no hospital se recuperando. Nós declaramos um milagre na vida dela. Uma recuperação sobrenatural. Nós declaramos, Senhor, a Cláudia sendo curada de toda pneumonia. Em nome de Jesus.
A Sueli que está na UTI em estado grave. Nós confessamos sobre a vida da Sueli agora. Vida. Vida. Nós cancelamos a sentença de morte agora. Vida. Nós declaramos milagres acontecendo nas nossas casas, nossos filhos, nossos familiares. Nós declaramos a nossa família sendo tocada pelo poder de Jesus Cristo. Nós declaramos a vida de Cristo fluindo em nós, através de nós. Eu quero declarar que você é um homem santo, uma mulher santa, um jovem santo. Você é um canal de Deus. Você é um canal de Deus. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é. Diga! E para sempre ele ressuscitou. Para sempre ele. Oh, 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 oh. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou.